A Arenaplex, empresa que administra complexo esportivo, planeja demolir o ginásio Nilson Nelson. Mudanças, governador demite cúpula da fiscalização de funerárias. Combate à pirataria, a polícia apreende 5 toneladas de mercadorias falsificadas na Feira dos Importados. E mais, paciente surta, quebra posto de saúde em Sobradinho 2. Uma boa noite a você, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, segunda edição. O ginásio Nilson Nelson vai ser demolido. A empresa que ganhou o direito de administrar o complexo esportivo, que inclui ainda o estádio Mané Garrincha, pretende construir no local a maior quadra coberta do DF e a mais moderna. O anúncio foi feito dias depois do GDF assinar a concessão do espaço. Com previsão de início apenas no segundo semestre do ano que vem, a obra deve durar 2 anos e custar 80 milhões de reais. A Arena BSB pretende construir um ginásio moderno no local da antiga arena. O local é menor do que o estádio Mané Garrincha. Em contrapartida, aparece nesse novo cenário como a estrutura mais importante do complexo, já que deve sediar o maior número de eventos. Enquanto as obras estiverem em andamento, outro ginásio será construído. Na última quarta-feira, o GDF assinou o contrato de concessão da área por 35 anos. A expectativa é que durante esse tempo, a arrecadação com o complexo seja de 3 bilhões de reais. A concessão deve gerar cerca de 4 mil empregos diretos. Já o GDF vai receber anualmente mais de 5 milhões de reais, além de 5% do faturamento geral do contrato. E delegados da Polícia Civil foram nomeados como novos gestores da Subsecretaria de Assuntos Funerários. A troca vem logo depois da demissão de todo o alto escalão do órgão vinculado à Secretaria de Justiça. O objetivo do governo é que a nova diretoria acabe com fraudes contratuais, atestados de óbitos irregulares lá no setor. As exonerações já publicadas no Diário Oficial do GDF tiraram o cargo do secretário, 2 diretores e um assessor da diretoria. Eles eram do alto escalão responsável pela fiscalização das funerárias. O órgão cuida da execução dos contratos de concessão de serviços públicos de administração dos cemitérios e das funerárias de Brasília. A capital tem 6 cemitérios e compete à subsecretaria acompanhar a situação das instalações, limpeza, vigilância e conservação de cada um. Também precisa supervisionar e fiscalizar as 53 funerárias credenciadas pelo órgão. E agora uma notícia que surpreende: um paciente de um posto de saúde em Sobradinho 2 se revoltou enquanto aguardava por atendimento. O rapaz, que tem passagens pela polícia por tráfico, furto e tentativa de homicídio, ameaçou outras pessoas com uma barra de ferro e fugiu. As marcas do ataque ainda estavam no local. A vidraça da recepção foi quebrada pelo paciente, que surtou enquanto esperava pelo atendimento na Unidade Básica de Saúde número 3, em Sobradinho 2. O homem é conhecido no posto de saúde e já havia sido atendido no local diversas vezes. Durante o surto, ele usou uma espécie de barra de ferro para ameaçar as 6 pessoas que estavam na unidade. O vigilante conta que tentou conter o rapaz, que mora na região, mas não conseguiu. Só tava eu no momento, né? Aí o que a gente tentou fazer, mas só que ele tava com um suporte daqueles roupão na mão, né? De ferro, barra de ferro na mão. Aí o que a gente pôde fazer, a gente fez. Por conta do incidente, o funcionamento do posto de saúde foi suspenso. Quem procurou o serviço teve que voltar para casa sem atendimento. É triste, né? Porque a gente precisa, né, do atendimento, e a gente chegar aqui e ver que está fechado é triste a situação. E agora o jeito? Voltar para casa? Voltar para casa e ficar doente em casa. Uma equipe da Secretaria de Saúde foi até o local para avaliar o tamanho do prejuízo. O autor do ataque fugiu, mas a polícia já o identificou. Ele tem 34 anos e se chama Daniel Souza Carvalho. Dono de uma ficha criminal extensa, Daniel está em liberdade provisória pelos crimes de tráfico de drogas, furto e tentativa de homicídio. Isso, naturalmente, faz com que a delegacia tenha um cuidado maior no atendimento da ocorrência e, naturalmente, na instauração do inquérito e numa apuração mais aprofundada do que ocorreu realmente. O caso lá foi um caso de dano qualificado contra o patrimônio público,
uma vez que ele teria danificado 2 janelas e alguns objetos utilizados no atendimento aos pacientes, e também houve uma situação de ameaça, de injúria. Então, tudo isso precisa ser analisado de acordo com a nossa lei penal. E lá de Sobradinho, vamos direto à IPGU, colocar na tela aqui imagens do nosso helicóptero da Band News FM. Rafael Procópio, há pouco teve um acidente lá com um caminhão e congestionamento na pista, flui lentamente. E vamos aproveitar para trazer mais imagens aqui para você. Essas são imagens do nosso helicóptero e agora imagens da IPGU de um outro ponto. Vamos colocar na tela aqui imagens do DR. A gente está vendo que está um pouco embaçada a imagem do DR aqui, mas o trânsito nesse ponto está fluindo bem. Vamos a uma nova imagem aqui na EPTG. Vamos colocar aí, EPTG, trânsito fluindo bem também, sem congestionamento. Vamos girar mais uma câmera do DR. EPASU lá perto do Catetinho também está fluindo bem, sem congestionamento, muito intenso o trânsito na volta para casa e fechando nosso giro de câmeras do DR no Eixão Sul, aí um pouco mais lento, Eixão Sul um pouco mais lento, dá para saber a quadra aqui do Eixão Sul, 206, um pouco mais lento, mas aí sem congestionamento, a gente continua monitorando o trânsito para você na volta para casa. Agora, atenção você que passa pelo trevo de Triagem Norte, porque amanhã vai ter bloqueio das alças de acesso da DF 479, aquela pista que passa pela Ponte do Bragueto. Com os bloqueios, os motoristas devem seguir pelo eixão, retornar no Balão do Torto e logo após o viaduto que passa sobre a pista. Além disso, os motoristas que entravam na EPE pela alça da DF 479 devem seguir sentido Zona Central, depois pela alça de acesso ao Lago Norte e continuar no sentido EPE já amanhã. E olha, uma proposta da Câmara dos Deputados que é aumentar a exigência para compra de celular com linha pré-paga. Tem informação chegando com o Cláudio Marcos, vou colocar na tela, o Cláudio já está com a gente aqui, lá no Congresso Nacional, essa discussão. Cláudio, qual é o objetivo aí de mudar essas regras, hein? Uma boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, a proposta, Rodrigo, é para trazer mais segurança para o usuário. Eu vou explicar. Hoje, a pessoa com um CPF válido e ela dá um nome lá, um nome qualquer, ela consegue habilitar esse telefone pré-pago. Só que isso traz uma facilidade para a população, mas infelizmente essa facilidade também acabou sendo utilizada por muitos criminosos. Por exemplo, para usar esse telefone para aquele falso sequestro relâmpago, por exemplo, para pedidos de empréstimo, de financiamento, a pessoa recebe ligações também de pré-pago para pedidos de financiamento, de empréstimos, ou então aquele telefone pedindo ajuda financeira também. Então, é muita dor de cabeça aí para o usuário, ou seja, a bandidagem também se aproveitou dessa facilidade. Então, esse projeto quer tornar isso um pouco mais rigoroso, a presença física da pessoa na loja para poder habilitar o celular pré-pago, ou seja, apresentando lá toda a documentação. A gente conversou com a autora do projeto, que é a deputada federal Flávia Arruda, que é do PL aqui do Distrito Federal, e ela diz justamente que a preocupação é trazer mais segurança, então, para a população. Rodrigo. A gente vê como não falta trabalho para os parlamentares, né? Tem muito tema importante esse projeto, reforma da Previdência, reforma tributária. Aliás, Cláudio Marcos, eles já deveriam estar trabalhando amanhã. O regimento é claro, eles tinham que voltar de férias. Mas os 513 deputados e 81 senadores vão voltar só quando, hein, Cláudio? Só na semana que vem, né? Rodrigo, o trabalho mesmo lá no Congresso Nacional vai ficar mesmo para a semana que vem. Como você falou, o regimento determina, na verdade, né, que eles voltem ao trabalho amanhã, a partir de quinta-feira, mas como foi decretado aquele famoso recesso branco, trabalho na Câmara e no Senado, Rodrigo, só na semana que vem. Se você tivesse que voltar de férias na quinta-feira e pedisse para trabalhar na semana seguinte, o que seu chefe diria, hein, Cláudio? Eu acho que o chefe ficaria meio nervoso, viu, Rodrigo? Exigiria que a gente começasse a trabalhar no dia certo, né? Não é qualquer um que é parlamentar, né? Obrigado, Cláudio Marcos, trazendo informações para a gente de olho na pauta lá do Congresso Nacional. Olha, um perigo no meio do caminho. Há poucos dias, a W3 Norte recebeu novos pontos de iluminação. Mas o que era para ser uma boa notícia acabou se tornando um problema para a população da região. Isso porque algumas calçadas foram quebradas durante o serviço. E para os moradores, o que era ruim ficou pior, pois se juntou a outros problemas lá da região. Não está nada fácil para os pedestres em Brasília. A simples ação de caminhar pelas ruas da cidade esbarra em calçadas esburacadas, quebradas e desniveladas. Completo abandono, destruídas.
e muitos pontos são invadidas, né, pelos carros, também por produtos, né, de comerciantes. Então, assim, é bem complicado. Aqui na W3 Norte, a acessibilidade quase não existe. Eu acabei de ter uma filha, então o carrinho do bebê também não tem rampa, é bem ruim. As rampas de acesso é muito difícil você achar uma calçada que tenha. Inclusive para atravessar a W3 é horrível. Você tem que dar várias voltas para conseguir atravessar tranquilo, assim. Os postes de luz foram trocados recentemente e por causa desta substituição, algumas calçadas acabaram danificadas. Apesar que ele também melhorou sobre a iluminação, agora ele tem que melhorar mais agora as calçadas, para que a pessoa não tropece nos meio-fio. Às vezes tem muitas pessoas paralíticas e vai atravessa o meio-fio, então precisamos que o GDF dê mais essa melhoria nas calçadas. Outro problema comum é a travessia entre as pistas. Na 511 Norte, por exemplo, não existem faixa de pedestre nem semáforo. As pessoas têm que atravessar assim, se arriscando. Dificulta bastante o acesso, né, de transeuntes, pedestres, e acho que a administração deve olhar mais para esse problema com um pouco mais de atenção, né, para atender o trânsito de pessoas de uma maneira geral. Os moradores reclamam que o problema é antigo e cobram uma solução. Realmente é lamentável, né? A gente já fez solicitações ao GDF a respeito, né, desse péssimo estado das calçadas, mas até hoje não fizeram nada. Pois é, a Nova Cap e a SEB dizem que as calçadas foram danificadas para concluir a obra. E disseram ainda que todas vão ser revitalizadas, mas ainda sem prazo. Sobre a falta de semáforo e a faixa de pedestre, o Detran revelou e disse ainda que há um estudo de engenharia de trânsito para reduzir a velocidade da pista de 60 para 50 quilômetros. A gente vai acompanhar essa situação. E olha só o que aconteceu em Lusiânia hoje de manhã, por volta de 9h30, o andaime usado por operários na obra de reforma do prédio do Hospital Santa Luzia desabou na calçada que fica em frente à entrada principal. Os operários que estavam trabalhando na hora do acidente ficaram pendurados pelo cinto de segurança. Está vendo nas imagens? A Defesa Civil esteve no local para saber as causas do acidente. Ninguém se feriu e a avenida ficou interditada até o fim da manhã. O acidente provou mais uma vez a importância do equipamento de segurança. E no Recanto das Emas, uma equipe do SAMU fez o primeiro parto de gêmeos do Distrito Federal em uma ambulância. Foi um parto prematuro. As bebês nasceram com 28 semanas e 5 dias na madrugada de ontem, por volta das 2h40 da manhã. A mãe de 25 anos e as duas meninas foram levadas para o hospital de Taguatinga. As gêmeas nasceram com um pouco mais de 1 quilo e, embora sejam pacientes de risco, elas estão estáveis e internadas na UTI neonatal da unidade. Olha, uma idosa de 64 anos está há quase um ano aguardando uma resposta do INSS a seu pedido de aposentadoria. As informações chegando com Leandro Aislan, já está com a gente por aqui no estúdio da Band News FM, interligando os estúdios. Muito boa tarde, boa noite, Leandro. Essa é uma informação que preocupa, mas infelizmente parece notícia repetida, né, Leandro? Boa noite. Boa noite para você, Rodrigo Orengo. Boa noite a todos. Ela está longe de ser o único caso, o único problema do INSS, viu, Rodrigo? A coordenadora pedagógica Doralice Tavares, ela nos contou que entregou todos os documentos solicitados, mas precisou fazer uma revisão na certidão de tempo de contribuição em que precisava alterar o endereço. Quase um ano depois, a servidora ainda não recebeu resposta do órgão, tampouco documento revisado, viu? Ela tem mais de 37 anos apenas de contribuição, tem dificuldades de locomoção e por isso o filho dela está tendo que ir atrás de uma solução, viu? A gente lembra que, segundo dados aí do próprio INSS, cerca de 2 milhões de brasileiros estão com um pedido de aposentadoria em análise feito pelo INSS, viu? Desses, 1.400.000 pedidos estão atrasados. São casos que envolvem diversos benefícios, como aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, próprio auxílio-doença, aposentadoria rural, entre vários outros benefícios que são concedidos pelo INSS, viu? A gente procurou, portanto, o Instituto e não quis, pelo menos dentro do nosso tempo previsto, comentar
esta situação que explica muito o que está acontecendo por lá, viu, Orengo? Porque é uma vergonha, né, Leandro? O cidadão contribui a vida toda para ter o direito garantido na Constituição, e inclusive para ter a aposentadoria e nem resposta recebe. Nem um WhatsApp, nem um Telegram, nem uma mensagem de internet, Leandro, nada? Resposta nenhuma, viu, Rodrigo? Apenas que o documento está sendo revisado, né? E no caso da Doralice, né, já extrapolou muito além do prazo previsto em lei, né, de 45 dias. A gente está há quase um ano esperando por esse benefício, que é um direito dela, né? São mais de 37 anos de contribuição. Ela tem, inclusive, dificuldades, não pode nem se dirigir lá à agência do INSS, está contando aí com o apoio, o auxílio do filho para tentar resolver essa solução, essa situação. A gente nota a incompetência da gestão pública quando recebe a resposta no gerúndio, né, Leandro? O documento está sendo revisado, mas Leandro Aislan vai acompanhar para a gente e trazer todas as informações desse caso aqui no Band Cidade. Obrigado, Leandro, lá em 90,5, onde em 20 minutos tudo pode mudar. Falar de coisa boa aqui, você que está pensando em subir ao altar, uma boa pedida é conferir as novidades do Casar Decor. O evento reúne fornecedores de doces, bolos, decorações, também de vestidos. E é possível sair de lá com os contratos, todos os serviços também fechados e ter um casamento dos sonhos. Vamos ver. A palavra crise nunca fez parte do vocabulário do mercado de casamento no Brasil. Sempre existe um casal apaixonado querendo dizer sim e que fica meses planejando a realização do sonho. Já está marcada, dia 8. Por isso, uma feira já tradicional acontece agora no fim do mês e promete ajudar as noivas e noivos de Brasília. Bianca nem planejava casar tão cedo, até que conheceu a organizadora do evento na última edição. Eu conheci a Ana através do Casar Decor do ano passado. Eu nem estava planejando casar, eu já estava noiva, mas não estava planejando ainda casar. Eu conheci ela aqui no Casar Decor. E aí, em janeiro, a gente começou a organizar o casamento. Quem for até a mostra de casamento vai encontrar o pacote completo, de degustação de doces e bolos até desfile de noivas. Tem tudo aqui, então cada espaço compõe uma festa inteira. Então é bolo, doce, foto, filmagem, banda, vestido. Então a gente tem todos os serviços, todos os produtos que precisa para um casamento. Então a noiva vem aqui e consegue, com conveniência, no mesmo local, fechar vários contratos. Que venha pronta para fechar todos os contratos com super desconto, que todo mundo aqui está empenhado para isso. Você pode vir que você sabe que seu casamento 100% fechado aqui. Entre as tendências estão as celebrações pequenas, sem muita ostentação. O público poderá conferir espaços decorados exatamente para esse tipo de festa. A festa hoje ela tende a ser mais minimalista, e aí essa tendência do mini wedding para casamentos a partir de 50 convidados até 150 é o que está comandando Brasília. E a Caixa Econômica Federal anuncia a redução de até 40% nas taxas de juros. As novas cobranças e começam a valer a partir de amanhã. Tem mais informações chegando ao vivo com o Rodrigo Miranda. Está lá, lá na Caixa Econômica, na sede. Informações importantes, né, Rodrigo? Uma boa noite a você. Boa noite, Orengo. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Muito importante aí para quem depende desses serviços aí e precisa ficar atento também à taxa de juros, né? Um dos índices anunciados foi justamente o do cheque especial, que é um dos mais procurados pelos clientes da Caixa Econômica Federal. A partir de agora, a taxa máxima de juros aí do cheque especial vai ser de 9,99% e esse serviço poderá ser contratado aí a partir de 2,29%. E tem notícia boa chegando ainda para frente nesse mês. Isso porque a partir do dia 19 de agosto, a taxa do cheque especial ao mês para a pessoa física cai para algumas pessoas para 8,99%. Para saber se tem direito, é preciso procurar uma agência da Caixa Econômica ou aquele a mais perto de casa, ou aquele possui a conta e negociar, porque o bom relacionamento entre o cliente e o banco vai ser fundamental para que essa pessoa consiga ainda mais descontos nesses juros. E não é só para o cheque especial não, viu? Tem queda na taxa de juros aí também em diversas linhas de crédito como consignado, linhas de financiamentos de bens, crédito pessoal com garantia de imóvel e também a questão de penhor de joias. Então é importante, Orengo, que a pessoa procure a agência da Caixa Econômica para conseguir aproveitar essa queda na taxa de juros aí. Obrigado, Rodrigo. Falando em cima do lance com informações importantes de queda na taxa de juros. Olha, enquanto o governo federal segue fazendo cortes para não descumprir a meta fiscal, o Ministério Público Federal, a Justiça Militar e o Senado aumentaram as despesas acima do permitido pela Lei do Teto de Gastos. Veja aí.
As contas do governo registraram um déficit de quase 29 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano. Segundo o Tesouro Nacional, gastos com investimentos e serviços públicos diminuíram. Mas as despesas com o regime geral, com aposentadorias e pensões, subiram no período. Os 3 setores que mais extrapolaram o teto permitido por lei foram a Justiça Militar, que aumentou os gastos em 8,7%, o Senado, com alta de 8,5% nas despesas, e o Ministério Público Federal, com crescimento de 8,3%. Outros órgãos poderão subir ainda mais os gastos neste ano, conforme previsto em lei. O aumento pode ser de 17% para o Supremo Tribunal Federal e 14% para a Câmara dos Deputados. E veja a seguir, começa a campanha nacional de amamentação. Você vê agora também imagens da volta para casa na EPGU, por enquanto sem problema, sem congestionamento. Então, não saia daí, a gente está voltando em seguida. Agosto Dourado, começa amanhã a campanha nacional de amamentação. E olha, dados da Organização Mundial da Saúde mostram que a cada ano, mais de 6 milhões de crianças com menos de 5 anos são alvos e são salvas, aliás, pelo aleitamento materno. O Brasil é referência, com um dos maiores bancos de leite do mundo. O Gael tem apenas 4 meses de vida e não desgruda do peito da mamãe. Por dia, esse rapazinho mama mais de 8 vezes. Mesmo sendo uma rotina intensa, Carla diz que todo o esforço para garantir a amamentação do filho vale a pena. Só o leite do peito, a gente sabe que até os 6 meses, exclusivamente, é tudo que nutre o bebê, além de criar um elo, um vínculo maior com a mãe, né? A mamãe de primeira viagem também faz parte de uma rede de doação de leite. Tenho muita gratidão em poder amamentá-lo e poder estar doando também para as mães que precisam e por algum motivo não tem, né, para os bebês delas. Para ressaltar a importância desses atos, o Ministério da Saúde está promovendo a campanha de aleitamento materno. Estamos investindo quase 3,5 milhões nessa campanha nos diferentes meios de comunicação. Estamos aumentando o número de hospitais amigos da criança, estamos abrindo parcerias com rede privada para que eles façam as salas de amamentação e quando nós tivermos a discussão sobre pagamento variável da atenção básica, a amamentação vai ser um dos pilares. Durante o evento realizado hoje, foi ressaltado que o sucesso da amamentação é de responsabilidade de todos. A Semana Mundial da Amamentação, que acontece entre os dias 1º e 7 de agosto, tem como proposta incentivar a amamentação até os 2 anos de idade. O Brasil tem 228 salas de apoio à amamentação. Já o DF possui 15 bancos de leite materno. Toda mulher que está amamentando, ela é uma potencial doadora de leite materno. Um pote de 300 ml pode alimentar até 10 bebês. No Distrito Federal e no Brasil como um todo, a gente sempre necessita de doações. A amamentação reduz em 13% a mortalidade infantil, além de evitar doenças respiratórias, hipertensão, diabetes e obesidade. E cerca de 900 pessoas aguardam na fila por um transplante aqui no DF. Mais da metade está pronta para fazer cirurgia. Mas muitas vezes a luta pela vida esbarra na recusa de familiares em autorizar a adoção. A Marisa descobriu há 3 anos que os 2 rins pararam de funcionar. Desde então, são 3 sessões de hemodiálise por semana, muitos remédios e a expectativa pelo transplante. Para mim é uma batalha difícil, porque assim, o tempo vai passando e a gente fica com aquela esperança. Pode ser hoje, pode ser amanhã. E a gente vê, entra ano, sai ano e não chega, mas assim, eu espero em Deus que no tempo certo, na hora certa, vai chegar. Atualmente no DF, cerca de 900 pessoas estão na fila à espera de um órgão. A maior procura é por um rim novo. No primeiro semestre deste ano, foram feitos 320 transplantes na capital do país. Nos últimos dias, Brasília fez o 20º transplante de coração do ano. De rins foram 27. Das cerca de 900 pessoas na fila, aproximadamente 500 estão aptas a receber um novo órgão. O rim acaba sendo a nossa maior fila. Mas por que ele acaba sendo a maior fila? Porque o paciente ainda tem a oportunidade de ficar numa máquina de hemodiálise aguardando o órgão. Tá? O coração e o fígado, nós temos uma fila menor. Porém, nós temos mais perda
de receptores das pessoas que estão precisando da fila por falta do órgão que não demora a chegar, muitas vezes. O DF é muito solicitado por outros estados na procura por um órgão, mas o maior problema enfrentado é a recusa de pessoas em doar os órgãos dos familiares. A taxa é de 50%. Primeira, conscientização da população, né, que sendo a nossa aliada pode mudar isso. Nós também temos que capacitar as equipes para a captação desses órgãos, capacitar as equipes para o atendimento humanizado dessas famílias, para que elas entendam o diagnóstico e possam ajudar assim outras pessoas, e capacitar os médicos para que eles nos notifiquem toda vez que tiver um protocolo de morte encefálica ou que houver um óbito no hospital. Quanto mais rápido nós formos notificados, mais chance nós temos de conseguir uma doação de órgão efetiva. Muita gente afirma que não autoriza a doação porque ainda falta informação. Não sei muita coisa não. Mas não quer doar? Não quero doar. De jeito nenhum. A Maria Aparecida perdeu a irmã há 10 anos em um acidente de moto. Ela autoriza a doação dos órgãos e destaca a importância de ser um doador. A gente doou as córneas dela para outra pessoa, mas eu acho importante. Porque se fosse eu, no meu caso, eu ia ficar louca se eu não conseguisse nada para salvar a vida de uma pessoa minha ou a minha, de um familiar. Enquanto isso, pessoas como a Marisa aguardam ansiosas por um sim que pode salvar a vida delas. No meu caso mesmo, os 2 rins, se vier um para mim, o outro para um colega. O coração já ia para outro, as córneas já ia para outro. Então, assim, salvaria muitas vidas, de uma vida só, que já se foi, que não tem retorno, poderia salvar muitas outras vidas. E veja a seguir, a operação na Feira dos Importados apreende 5 toneladas de mercadorias falsificadas. A gente volta já. Combate à pirataria. A polícia apreendeu hoje mais de 5 toneladas de bolsas e malas falsificadas. A gente vai ficando por aqui, você fica por